todas muito bem-vindas ao programa No Salto, o programa da mulher brasileira nos Estados Unidos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre algo que todas nós mulheres, em algum momento da nossa vida, passamos: a dor e a difícil tarefa de seguir em frente. Mas também hoje nós vamos falar como que a dor ela pode se transformar num legado, num propósito. E para essa conversa emocionante, eu tenho aqui a minha convidada, a Gleice Cassim, e a Graziane Oliveira, psicóloga, que vai nos ajudar a entender os caminhos emocionais dessa transformação. Fique conosco com o programa No Salto. Seja bem-vinda, Grazi. Seja bem-vinda, Gleice. Meninas, eu queria saber primeiro assim, aquelas curiosidades do dia a dia. Quem são vocês? O que é que vocês fazem? De onde vocês vieram? Conta um pouquinho assim, a história, um pouquinho da história de vocês. É isso? Posso começar? Bom, pode, Grazi, claro. Eu sou a Grazi, né? Meu nome é Graziane. Eu venho do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, então sou gaúcha, estou nos Estados Unidos há pouco tempo, 1 ano e 5 meses, né? Lá no Brasil eu tenho formação de administradora, psicologia, pós-graduação em gestão de pessoas, trabalho há muitos anos com pessoas, né? Ajudando elas, mas acima de tudo eu sou mãe, sou mulher, né? Sou casada e eu penso, né, que nosso propósito aqui é justamente transformar, né? Transformar sempre num mundo melhor. E isso depende muito das pessoas, das nossas ações, né? E o que a gente pode compartilhar no dia a dia. Tudo é um aprendizado, um eterno aprendizado. Verdade, a gente, cada dia que, né, que a gente vai passando, que a gente vai vivendo as experiências, a gente vai evoluindo. Isso aí. Gleice, a gente falar de evolução, de transformação, é falar da sua própria história, né? É. Mas além da dor, quem é a Gleice? Ai, Gleice Cassim, mineira, interior de Minas Gerais, e sou uma mulher que sempre fui dotada da família. Eu amo família, eu sou a família praticamente no contexto. Fui para a Itália, porque meu pai é italiano, onde eu vivi 15 anos. E depois eu decidi vir para cá. Então aqui nos Estados Unidos tem 8 anos. Eu sou empresária, eu cheguei aqui com um currículo que eu nunca usei, que sou paramédico, motorista de ambulância e enfermeira treinada para usar em guerra, porém na Itália. Aqui eu nunca exerci. E nesse contexto também sou mãe, né? E sou amiga e uma mulher que luta sempre por qualquer um que tenha necessidade ao meu lado. E Gleice Cassim simplesmente é essa pessoa que, da dor, de uma profunda dor, transformei em simplesmente uma ONG. A gente já viu aí pelo contexto que você tem uma trajetória muito rica, marcada por fé, coragem e várias vocações. Sim. Cuidar de pessoas é uma delas. Sim. Mas tudo mudou com a perda do seu filho. Sim. Do Guilherme. Como é que foi esse momento para você, como mulher e como mãe? Como mãe e como humana, é insuperável. É uma dor que não tem como superar, não existe. Vai ser uma dor que ela vai me acompanhar o resto dos meus dias, porém, uma dor que começa extremamente dilacerante, que não existe forma de você sobreviver ao momento, a não ser deixa ali no cantinho, vai sobreviver, mas deixa ali. E com o tempo você vai aprendendo a conviver e viver a cada dia superando essa dor, que não venha mais aquele desespero, aquela vontade de sair gritando, rolando, o que seja, né? Mas você vai aprendendo a gestir essa dor dentro de você. Você hoje consegue elaborar e falar sobre isso com mais tranquilidade ou ainda é difícil tocar nesse assunto? Nunca foi difícil tocar nesse assunto, porque eu sou uma cristã e eu sei e entendo que Deus, Ele é o único. Ele é o soberano e Ele é o dono da vida. Então Ele dá a vida e Ele recolhe quando Ele quer. Ele não tem que me dar explicações. Eu, como mãe, eu queria meu filho muito mais anos, por toda a minha vida. Porém, como cristã,
e conhecedora de um Deus onipotente, eu sei que é Ele que decide. Então, falar do meu filho para mim, ou falar dessa dor, nunca foi um problema para mim, porque o legado que nós dois tínhamos, mãe e filho, e juntamente com a minha outra filha, nós tínhamos um legado que ele vivia longe, porém nós vivíamos mais juntos do que alguém que vivesse na mesma cidade, talvez. Então, quando ele partiu, você estava aqui nos Estados Unidos e ele estava no Brasil. Você consegue, assim, cronologicamente falar assim, o que aconteceu, quando foi, quanto tempo, onde que você estava, como é que aconteceu? Eu estava trabalhando no banco, né, um banco de finance, um Auto Advance Finance. Aqui nos Estados Unidos? Sim. E ele insistiu para vir de Guarapari para Governador Valadares a trabalho. Ele era advogado e ele também tinha uma empresa de painel solar em Guarapari. Porém, ele insistiu muito para vir de carro. Eu não queria, ninguém queria que ele viesse de carro, porque ele não era acostumado a fazer uma viagem tão longa. São muitas horas? Sim, são, bom, para nós, assim, que já tem mais experiência e dirige muito, já deve dar umas 4 horas, eu penso também. 4, 5 horas. Não, 4. E ele provavelmente ia fazer em 5, 6 horas. Então ele estava cansado e faltava 40 minutos para ele chegar. Ele tinha quantos anos? 29 anos. E nesse contexto eu falei com ele de manhã e disse, meu filho, vai com calma e me dá notícias a cada hora, vamos dizer assim, só um oi, para mim já está suficiente, porque no banco eu não podia ficar no telefone, né, são normas, e então ele já sabia. Porém, quando ele saiu, ele me ligou e me disse, era 10 horas mais ou menos, e me disse, mamãe, só para a senhora ficar tranquila, eu aluguei um carro zero. Aí eu falei, ok, então pelo menos o carro é novo e tal. Ok, beleza. E então ele veio, isso ele fez. Quando foi 12h30, ele me mandou uma foto no grupo da família, né, da minha família, com o que ele estava comendo, que é o pastel de feira com caldo de cana, que eu amo. Então ele mandou justamente para mim. Porém, eu estava muito atarefada. E quando ele se despediu de mim pela manhã, eu disse para ele, meu filho não fica atrás de caminhão, não fica entre 2 caminhões, não ultrapassa caminhão, se tiver um caminhão, dá uma distância. Porém, ele era muito prudente, ele nem o limite de velocidade ele nunca ultrapassava. Então, as minhas últimas palavras com ele foi essa, eu te amo. E assim foi a viagem toda, de 10 horas, e o acidente aconteceu 4h30 mais ou menos. Ou seja, foi durante o dia. Sim, que foi durante o dia, ainda foi durante o dia. Só que aí 2h30 também ele me mandou uma mensagem dizendo, mamãe, já estou em Aimorés. Aimorés já é Minas, então eu tenho mais presente da distância. Na minha cabeça, ok, 2 horas, mas com ele 2h30, 3 horas. E ok, eu trabalhando o dia todo no banco, todo mundo ocupado. Quando foi 4h30, eu olhei o telefone e não tinha mensagens dele. Eu olhei a hora, bom, já passou mais de 2 horas. Nada. Me veio um instinto, eu peguei o telefone e mandei uma mensagem escrita, meu filho, onde você está? Dá notícias, mamãe te ama. E mandei um coração. Naquele momento que eu saí da página do WhatsApp do meu filho, que eu fui entrar na página do WhatsApp da minha família, justamente para ver se ele tinha enviado uma mensagem para os meus pais e meu irmão, quando eu bato o dedo, simplesmente me abre vídeos e fotos de um acidente. Num grupo da família? No grupo da família. Por quê? Porque o meu irmão faz parte do grupo da cidade, porque ele é diretor de uma escola. Então, geralmente, acontece que os meninos, né, assim, os rapazinhos, mocinhas, então ele faz parte disso. E aí, quando aconteceu que eu bati, que eu abri, eu vi essas fotos de um acidente gravíssimo, aonde tinha um corpo preso nas ferragens. Porém, quando eu vi o meu filho. Mas ninguém mandou pra mim de propósito, ninguém sabia que era ele. Alguém fez isso e enviou pro grupo da cidade. Então ele se acidentou próximo da cidade? Sim, ele passou pela minha cidade, onde viviam os meus pais e meu irmão, onde vivem. Que é a cidade Conselheiro Pena. E eu sou de Conselheiro Pena, interior. Então ele morava no em Guarapari. Espírito Santo. E fez o trajeto de Espírito Santo para Minas. Porém, no trajeto, passa pela cidade dos meus pais. Inclusive, eu pedi, por que você não dorme na casa da vovó? E amanhã você segue de manhã. Não, mamãe, quero chegar hoje, amanhã de manhã eu tenho que estar no cartório. Ok. E nesse contexto, às 4h30 eu recebo isso. Só que dentro de mim, eu reconheci. Mesmo que eu não visse o rosto. Porque estava
meio caído, preso nas ferragens. E as pessoas fizeram vídeo? Fizeram, eu tenho vídeo, tenho fotos. Nossa. E além de fazer esse vídeo, eles ainda falando, se comunicando, tipo assim, a pessoa falando, aí, é por isso que eu digo, se tá com sono, para o carro e dorme. Aí o rapaz dormiu, mas olha o que deu. Tá morto. Aí ele tava até tomando Red Bull. Entendeu? Então assim, eu, mãe, ver aquilo ali, o meu mundo acabou. Por quê? Mas você não tinha certeza nesse momento Eu tinha que era certeza ele. que era ele. Mas assim, não, a certeza que eu falo... uma confirmação não. Porém, eu vi, eu reconheci, falei, meu Deus, isso é meu filho. Eu falei, não, mas não pode ser. Não, mas não pode ser, aquela coisa, sabe? E aí, o rosto mesmo, eu não vi porque estava um pouco baixo, mas quando ele estava com o braço assim caído, o relógio, que foi o último relógio que eu e o meu companheiro Wagner Borges, a gente tinha dado pra ele de presente. Então eu reconheci na hora, porque ele não tirava aquele relógio desde o momento que ele ganhou. Ô Grazi, como é essa coisa do instinto da mãe? A psicologia consegue explicar esse fenômeno? A gente consegue explicar isso na psicologia? Essa coisa da intuição? Eu acredito que é muito além do entendimento, né, da psicanálise, psicologia, porque é um instinto materno, né? A gente nós geramos, né, o filho através do cordão umbilical. Então ele se alimenta através de nós, ele é gerado e construído através de nós. Então só quem é mãe, de fato, sabe o que eu estou falando, né? Então, assim, uma mãe sabe dizer a milhares de quilômetros de distância se o filho não está bem. Ela sente, ela sonha. Por quê? Porque o filho, ele é alimentado por nós durante 9 meses, né? Tanto é que quando a criança nasce, por que ela é colocada no colo da mãe? Né? Por quê? Porque ela recebe um choque, né? Ela tem uma temperatura corporal provinda da mãe e ela recebe ali aquele choque térmico de 10, 15 graus. E o que acalenta o bebê? É a mãe, é o cheiro da mãe, da mãe, né? É o som, por quê? Porque é a primeira voz que ele escuta e realmente a mãe, né? Ela que se alimenta, ela que provém de tudo. E faz muito sentido, filho, né? Faz muito sentido, porque o único desejo que eu tinha era de estar ali ao lado dele naquele momento, abraçá-lo e dizer, mamãe está aqui, meu filho. Mamãe está aqui. Mas eu estava muito longe dele. Muito longe. É uma dor incalculável, imensurável. Eu perdi. Eu confesso, eu estava em pé e eu perdi o chão. No mesmo momento, do jeito que eu estava, eu caí sentada na minha cadeira e eu não tinha voz, eu não tinha reação, eu não tinha nada. Eu só me saía um gemido, que eu queria respirar, mas eu não respirava bem. Tanto que as minhas colegas da sala ao lado começaram a ouvir e começaram, Gleice, você tá rindo ou tá chorando? Fala aí pra gente. Mas eu não tinha voz, eu não conseguia expressar a minha voz, eu não saía a voz. E dentro de mim, não pode ser meu filho, mas eu tô vendo. Não, mas não pode ser, meu Deus, não é. Alguém me disse que não é. E o meu instinto era de estar ali e abraçá-lo. Porque ele estava meio caído, então eu queria pegá-lo ali, naquele momento. Quando as minhas amigas chegaram, ali na minha cadeira, na minha mesa, a Tereza teve a oportunidade de conhecê-lo por telefone, videocâmera, e eu falei... Eu consegui falar, é meu filho, não é? Você o conhece, você já ouviu. E você sabe que ele está na estrada. E no momento que ela olhou, ela tentou me consolar. Não é. Esquece, me dá aqui esse telefone. Não, vamos falar com ele agora, cadê ele? Eu falei, eu não sei, eu não tenho respostas. Então, pra mim, eu não sei te dizer exatamente que sentimento é esse, naquele momento. Dali você congelou. E quando é que veio a resposta oficial, se assim 7h30 da noite. Quer dizer, 3 horas depois. Sim. E eu vi aquilo ali. Então, o que eu ia fazer? Meu Deus, pra quem eu ligo? Ninguém sabia. Eu fui a primeira a saber de tudo. Então, eu consegui pegar o meu telefone e ligar pro meu irmão. E falei, Eduardo, eu sem conseguir falar muito bem, que acidente é esse? Isso é o Guilherme? Ele disse, minha irmã, eu não sei se é porque ele também não conseguia dizer ou se ele realmente não queria dizer pra mim isso. Só que ele disse, já acionei a polícia rodoviária e militar, estamos indo pra lá com o papai e a mamãe. Só que nesse tempo dele, uns 20 minutos, 30, eu recebi um áudio dizendo, a esposa do policial que já estava no local, ela
é professora na escola que meu irmão é diretor. Então ela enviou esse áudio para ele dizendo: olha, Eduardo, é um carro de locadora. Só que não podemos ter acesso ainda aos documentos porque o caminhão é um caminhão de carvão, que transporta carvão, é inflamável, então não se pode tocar no momento. Ah, então ele bateu num caminhão de carvão. Na realidade... Na contramão? Na realidade, aí que está o mistério. Ele estava dirigindo, tem uma testemunha ocular. O motorista do caminhão disse que ele tentou evitar o acidente, mas não teve jeito. Porém, tem uma testemunha ocular, que estava à frente do meu filho. E ele disse: eu vi o caminhão vindo na direção oposta, zigue-zagando. Eu buzinei muito e liguei os alertas para que ele se despertasse. Ele despertou, esse rapaz sofreu um pequeno acidente, graças a Deus. Porém, do retrovisor, ele viu totalmente o acidente. O caminhão invade, vai, e um tentando e se choca. E era cedo ainda, luz clara. Acredito que o acidente foi umas 4h30. Ainda tá o dia claro no Brasil. Sim. Não então, tá chovendo. Supostamente, esse motorista cochilou ao volante? Não sei te dizer. Porém, é uma coisa fatal. Eu agradeço a Deus. Foi só o meu filho. Poderia ter sido muitas outras pessoas e muitas outras mães poderiam estar no meu lugar. Então, eu consigo agradecer a Deus. A dor foi só minha, no caso, não só minha, foi de toda uma família, mas foi uma pessoa que faleceu. Eu não tenho ódio, eu não tenho rancor, eu não tenho tristeza no meu coração por esse motorista. Eu também não sei o que aconteceu porque eu não estava ali. Meu filho não está vivo para dizer a versão dele. Mas eu peço a Deus que, se foi uma fatalidade na vida desse motorista, que o Senhor o console, porque o coração fica... Se fosse eu ficaria transtornada. Não, com certeza ele... Né? Até porque não teve nenhum desdobramento criminal, né? A única coisa que eu sei foi o report polícia que eu recebi, o BO, que diz no Brasil, que não, é muito vago. É muito vago, não tem muitas informações do motorista, não tem muita coisa, não tem velocidade do caminhão, não tem quase nada. Porém, se esse caminhoneiro foi como se diz, imprudência, não descansou, ou não fez o que tinha que fazer, eu não julgo e não posso fazer nada. Mas existe um Deus. Nele eu creio. É uma fatalidade? Ok. Eu não tenho nem que perdoá-lo, porque eu nunca tive nada contra, entendeu? Porém, a minha maior dor é lembrar a forma que eu descobri. É isso que me machuca. Porque eu acho assim... Somos humanos. Aquela vítima que está ali, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem esposa, ele tem irmão, ele tem família, e é dolorido. Isso é uma coisa muito dolorosa. Até hoje, quando eu paro e penso sozinha, quando me vem a imagem, eu falo: meu Deus, como eu queria estar ao lado do meu filho, dar aquele último abraço. Mamãe está aqui, filho, vai ficar tudo bem. Mas dá aquela impressão hoje que ele não se foi? A presença ainda é forte? Olha... É difícil até para te dizer, porque a gente tinha um relacionamento muito forte. Tanto que, se eu pegasse o telefone ou ele, só pelo tom de voz, a gente já sabia se um estava bem ou não. Seu primeiro filho, né? Sim, eu tive com 18 anos. Você tem ele e a Serena? E tenho a Serena. A Serena tem 17 anos e eles têm uma diferença de 13 anos de idade. Onde ele queria uma irmã e eu queria um filho. 2 homens, estava perfeito. Ele queria uma irmã. Eu quero uma irmã, eu vou ter uma irmã. E era o xodó, os dois. O xodó. Todos os anos, mesmo quando ele morou comigo na Itália 6 anos, e depois ele quis voltar para o Brasil. Ele amava o Brasil. Eu amo o meu Brasil, eu amo a minha literatura, eu amo tudo que é do Brasil. Não quero morar aí com a senhora e muito menos nos Estados Unidos com meu pai. Ok? Porém, um dia eu decidi vir para cá. E falei: vamos? Não. Minha vida é feita aqui. Mas não deixava de vir o julho, todo julho, só faltou na pandemia, porque é o aniversário dela, dia 10 de julho. Então, todo dia 10 de julho a gente estava junto. Nesse ano ele me disse: mamãe, esse ano eu não vou no aniversário dela, porque eu estou com muito trabalho no escritório de advocacia, juntamente com o Luiz Guilherme, o sócio dele, e a empresa de painel solar também tá de vento em popa. Então eu vou deixar para ir em dezembro, que tem muito tempo que a gente não passa Natal e Ano Novo juntos. E infelizmente essa fatalidade foi no dia 30 de julho. Julho? Julho. O aniversário dela é 10 de julho e ele não veio. Aí dia 30 de julho ele faleceu.
É pra mim, se você me dissesse, me perguntar, que sentimento você teve nesse período? Porque você vê, é tudo muito rápido, né? O seu filho sai de casa, tá falando com você, tá dirigindo, tá comendo um lanche, e daí a pouco ele não existe mais. Acabou. Aí você, nunca mais eu vou ter uma palavra, um sorriso. E ele era aquele sorrisão largo, onde ele chegava, eu chamava, a gente brincava muito, né? Eu tinha 18 anos quando eu tive, então a gente era muito amigo. E aí eu falava com ele, o que aconteceu? Nada, não, tô cansado, não conversa hoje. Eu falava, ai, credo. Mas ele era muito sorridente. Todo lugar que chegava, os amigos, sorriso largo. A despedida dele foi em Guarapari ou foi lá em Minas? Foi em Minas, na cidade que eu nasci, na cidade dos meus pais. Ele nasceu em Governador Valadares. Então, ele tinha um legado muito grande no Espírito Santo, com a igreja, com o trabalho dele. Ele trabalhou no cartório, ele fazia casamentos, né? Ele casou o próprio pai. E isso pra ele era um orgulho. Ele falava, mãe, eu tenho orgulho. Eu falei, nossa, mas você vai me casar também de novo aí? Aí ele falou, quem sabe? Então, assim, ele era muito talentoso. Ele era dedicado. Ele virava pra mim no telefone e falava, mamãe, eu sou muito eficiente. Eu falava, mas eu sei que você é eficiente. E assim, a gente brincava sempre. Então, esse ponto de... Ele faleceu ali há 20 minutos, 30 minutos da minha cidade. E ele nasceu também em Governador Valadares. A família dele é muito grande. Uma parte vive aqui, uma parte em BH, uma parte em Valadares. A minha está em Conselheiro Pena e a família toda agregada do Espírito Santo, que ele tinha. O legado da igreja também. Então, como aconteceu ali, a gente decidiu, ele foi velado na minha cidade e foi sepultado em Governador Valadares, juntamente com seu avô paterno. Eu sei, como mãe também, às vezes a gente precisa tirar força para submergir desse mar de coisas, porque foi tudo muito rápido, né? Foi numa terça-feira o acidente. Quarta-feira foi liberado o corpo, começaram a velar mais ou menos umas 3h30, 4 horas da tarde. Passou a noite toda, na quinta-feira, 1h30, já estava sendo sepultado. E você estava aqui nos Estados Unidos, não dava para ir? Não. E te digo que meu filho, Guilherme, ele sempre dizia para mim, mamãe, quando eu morrer, eu quero uma festa. Eu dizia, para com isso, menina. Você tá louco? Mamãe, quando eu morrer, eu quero uma festa, porque eu quero todo mundo cantando, todo mundo alegre, eu quero todo mundo tomando chá, tomando suco, comendo pão, que seja. Porque a gente, mamãe, tem que se alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. Mas eu quero uma festa, não quero ninguém chorando. Aí eu falava, primeiramente, mãe... Vou morrer primeiro, né? Eu não vou te enterrar, é você que vai me enterrar. E segundo, se você partir primeiro, você acha que eu tenho condições de fazer festa? E ele ia nos velórios, desde criança, desde pequenininho na minha cidade. Tinha um velório, ele corria lá. Aí eu falava, meu filho, mas você não pode, porque... Mamãe, eu não encosto e eu não chego, mas eu estou ali com a família, olha, de criança. Ou seja, ele também tinha uma relação positiva com a morte. Ele dizia que, mamãe, se eu falecer hoje, é a melhor coisa, porque eu vou estar na glória com Cristo. E eu dizia, ai, Guilherme, você fala cada coisa. Que interessante. Porém, nesse contexto, ele sempre batia na mesma tecla. A família, os primos, os tios. Eu quero uma festa quando eu morrer, é uma alegria ir pro céu. E teve a festa? Ele teve essa festa. Porque no momento do velório, a família dele, os tios, os primos que viviam em Belo Horizonte, não mediram esforços para juntar todos e irem para lá. Se encontraram. Minha mãe, meu pai e meu irmão já estavam super debilitados, né? Porque ele foi o primeiro neto e ele era aquela pessoa que ele era o neto, o filho, o sobrinho, o primo, ele era tudo. Tenso. Ele era para todos. Me ligava às vezes à tarde e dizia, mamãe, eu tô chorando. Eu falei, o que aconteceu, meu filho? Mãe, eu não aguentei. Veio uma senhora aqui para fazer o certificado de óbito. Ele trabalhava num cartório por um período. Eu não aguentei, eu chorei com ela, mamãe. Eu falei que todo mundo podia ir embora, mas eu ficava. Ele era muito voltado. E eu dizia, ok. Mas eu não tinha condições de fazer essa festa para ele, nem meus pais, que já estavam, né? Porém, quando tinha um lanche, lógico, porque ia passar a noite, mas quando a família do meu filho chegou ali, eles fizeram com excelência essa festa, que ele sempre pedia. Todos os primos já sabiam disso, a família toda sabia disso. E ele teve. E você falou que assim, eu não teria como fazer a festa, até porque você não estava lá. Emocionalmente. E emocionalmente, sim. E de onde veio depois a força para
transformar essa dor em propósito e criar a ONG Tio Gui. Fala um pouquinho aí dessa ONG, o que vocês fazem, por que surgiu essa ideia? Esse período de 30 de julho até ontem, 30 de setembro, se passaram 1 ano e 2 meses. Eu te juro que eu me sentia mais forte ao momento, porque eu acho que foi tudo muito rápido, do que 3 meses depois, onde eu realmente me desmoronei. Eu não tinha condições para mais nada, eu só chorava e perguntava por quê, e por que o meu filho, que era tão bom, tão amável nessa terra, fazia tanto bem, por que o meu filho? Mas eu não tive uma resposta. É certo que Deus não vai me responder, por que isso? Porém, eu sentia paz, que ele estava em paz. Ele estava nos braços do Pai. Porém, eu não conformava no senso como mãe. Mas ao mesmo tempo que eu tinha essa revolta, por que o Senhor não me levou? Que eu sou a mãe, eu sou mais velha e ele tinha uma vida inteira. A gente tem essa tendência, essa coisa, né? Então eu falava, meu Deus, por que não eu? Por que meu filho? E com o tempo ali em cima daquela cama sozinha, porque todo mundo tem sua vida, todo mundo tem seu luto, mas todos têm que voltar à vida. Porém, eu não conseguia, me desculpa, naquele momento ali, eu não conseguia ter uma vida normal. Porém, todos os dias que eu estava em cima daquela cama, minha filha ia para a escola, meu companheiro ia trabalhar e eu ficava ali. Grazi, como é essa coisa do luto, de transmutar essa dor, que é uma dor visceral, porque perder um filho... Não tem como te explicar essa dor. Como que a gente pode, assim, como explicar? Não é explicar, mas como... Porque às vezes eu ouço muita gente... um pouco meio que menosprezando as dores. Vai passar, não tem jeito, o que vai fazer? Você vai parar de viver, você vai, né, já foi. Vida é normal, vida que segue. O que a gente pode fazer até para ajudar o outro, quando o outro tá passando por isso? Eu costumo dizer que o luto, ele não tem receita. Não existe receita. Cada um tem uma forma. E muitas vezes a gente vai num velório e diz uma palavra, por exemplo, força. Essa palavra é que não deve existir. A gente deve dizer, viva o seu luto. Se tem vontade de gritar, grite. Se tem vontade de ficar quieto, fique, porque é uma dor incalculável, imensurável. E é uma dor que, desculpa te falar isso, mas ela não vai passar. Não. Ela vai amenizar. Né? E então cada um particularmente vai viver o seu luto. Isso é muito pessoal, porque cada um reage de uma forma, e a pessoa, para transmutar, para transformar tudo isso em ações boas aqui, ela precisa viver o seu luto, que a gente chama isso na psicanálise, né, de catexia. O que seria isso? É a transformação daquela energia de dor, né, numa energia que eu vá utilizar aquela energia em alguma ação, em algum propósito, entende? Por quê? E que porque é um esforço sobre-humano, né? Porque a vida nossa, ela é vivida com aquelas pessoas. Então, ela tinha uma vida com o filho dela. Ela sonhava, ela fazia programas, ela fazia, né, vários acontecimentos, e o filho fazia parte disso. Bom, agora ela tem que imaginar a vida dela sem o filho. E às vezes a gente fala, porque com o filho você tem que cortar o cordão umbilical. A gente não corta nunca na vida, nunca. Não. Por mais que a gente deixe o filho ir, por mais que a gente queira proteger, nós estávamos falando mais cedo, porque nós temos filhas da mesma idade, e eu estava falando assim, da minha dificuldade de liberar a minha filha mais nova pro mundo. E eu disse a ela, sábado vai ter uma festa que todos os jovens de Massachusetts brasileiros vão. Eu não quero que ela vá, mas eu me sinto impulsionada a liberar, porque ela também precisa viver a vida dela. Isso passou. Eu não vou conseguir proteger ela o resto da minha vida. E aí, ouvindo a história dela, é que eu começo a pensar, não está no nosso controle. Não. Um detalhe, quando ele faleceu, aí um mês depois, assim, alguma coisa, ela é louca pra dirigir, né? Então, a gente tava já ensinando, já tá com 17 anos e tal. Só que aí, quando aconteceu, estávamos dentro do carro, eu, ela e o meu marido, e falamos assim. Ela olhou pra mim, mas agora eu sei
que eu não vou mais poder aprender a dirigir, porque meu irmão faleceu num acidente de trânsito, e minha mãe você não vai deixar eu nunca pôr a mão nesse carro. Foi onde, contra todos os meus desejos de mãe, eu respirei e falei, não, minha filha. Mas dentro de mim eu estava completamente quebrada. Eu não realmente, se for olhar eu não vou deixar ela nem chegar perto de um volante. Mas ela tem que fazer o ciclo dela. E eu disse, não, você vai dirigir, ainda com um detalhe. O seu irmão não teve oportunidade de estar ao meu lado para eu ensinar muita coisa para ele ou alguém. Você vai ter. Então você vai ter essa oportunidade, você vai dirigir muito bem, porque você vai ter sempre a gente do seu lado para te instruir. E o instrutor e tudo. E ela começou a ver, uai, minha mãe fez isso? Ela imaginou que jamais eu iria fazer. E Gleice, é muito importante que vocês falem sobre isso, né? Porque muitas vezes o luto, não é todo mundo que tem paciência para escutar, né? E precisa falar sobre, se a pessoa tem vontade, se ela tem vontade de falar, de explanar o que ela sentiu, o que ela pensa, escute-a. Eu tenho uma forma, eu falar dele para mim, falar desse momento, falar de tudo para mim, é como se eu estou viva e ele comigo, sempre. Dá um alívio, né? É um prazer falar do meu filho pra mim, sempre. Ela não. A minha filha já tem uma outra forma de expressar o luto dela. Lembra quando eu falei que é tudo muito pessoal? Cada um vai reagir de um jeito, né? Por que muitas vezes a gente vai no velório e tem pessoas que se jogam no chão, grita, tem pessoas que só ficam mudas, né? Congeladas. Daí a gente vai para aquilo, julgamento, né? Sem julgamento, que interessante, quando meu pai faleceu, eu me lembro assim, é uma lembrança muito clara, que eu chegava na casa da minha mãe chorando, e a minha mãe dizia, pra que chorar? Não vai adiantar. Vai adiantar. E eu lembrei de quando eu era criança, que sempre minha mãe aprendeu que precisava ficar calada. Então tinha aquela coisa assim, engole o choro. Isso. Não pode falar, né? Para de falar, para de chorar, para de reclamar. E se a gente não estiver muito atento a essas coisas, a gente deixa que isso consuma a gente, né, Grazi? Sim. E aí, essa consumição, essa coisa de não falar, o que que isso pode... Isso vai te levar à doença, você vai adoecer, né? Porque você precisa viver o luto. As pessoas têm que ter esse entendimento, e cada um do seu jeito. Umas levam mais tempo, outras menos, umas choram, outras ficam mudas dentro de um quarto, outras deixam de fazer algumas coisas, mas elas precisam passar por esse vivenciamento do luto. Para quê? Para isso ser transmutado. É que nem eu falei, não vai passar, mas vai amenizar. Se você não vive o luto, você adoece. Isso vira doença. Aí a gente vai para várias linhas, né? De tipos de doença, somatização, que isso vai levar, né? Eu respeito muito eu criei os dois de uma maneira que eu te respeito e você me respeita. Então eles eram super ligados, né? Mas sempre um respeitando o outro, nós. Então eu respeito o jeito dela. Às vezes eu começava a falar, ela olhava pra mim, mamãe, eu não consigo. Eu falei, seu filho, mas vamos falar. Mamãe, você é assim, mas eu não sou. Ok, quando você tiver, momento, pronto. Então hoje ela já consegue a falar um pouco mais, a ver coisas, mas não muito. Quando ela começa a ver, às vezes, fotos, ela prefere não ver. Já eu posso ver e rever tudo do meu filho, que pra mim só me traz alegria, porque ele era uma pessoa super alegre, ele era muito dotado à humanidade, ele era muito humano. Então isso pra mim, eu acho que assim, eu passei isso pros dois. Ela também é muito coração, porém ela já tem um caráterzinho diferente. Ele já era mais risonho, ela já é mais fechada. E nesse contexto, ele deixou um legado muito grande. E aí foi dessa força que veio o propósito, que foi criar a ONG Tio Gui. Fala um pouquinho dessa ONG pra gente. Essa ONG, ela já existia no coração dele, no meu e no da minha filha, há muito tempo. Na Itália, eu já trabalhava com a Red Cross, né? E eu já tinha um programa dentro da Cruz Vermelha, que a gente atendia homeless sem teto. Lá fala senza teto. A gente, no inverno, a gente leva para eles coberta, meia, luva, touca, sopa, chá com biscoito. E eu levei isso para a comunidade brasileira. Então, na igreja que eu frequentava, do Pastor Divino, Aliança Vita, eu levei esse projeto. E esse projeto a gente fazia ele também. E como eu também trabalhava na Cruz Vermelha, né, recebendo os prófugos que fugiam da guerra,
de vários países ali. Então a gente já tinha esse projeto e eu já trabalhava com isso. Porém, meu filho no Brasil, quando ele foi para o Brasil, ele tinha praticamente 18 anos, faltava um mês para ele fazer 18 anos, e ele foi para uma igreja da pastora Helena Depo, que é a igreja em Guarapari, essa igreja. E ela, juntamente com ele, com todos, há 5 anos atrás, eles geraram essa vamos dizer assim, todo outubro, dia 12, e dezembro, eles fazem esse projeto. Eles levam um dia para fazer um dia feliz das crianças, porque elas não têm condições mesmo. E eles sempre arrecadavam fundos. As crianças da própria igreja ou as crianças da comunidade? Não, de lá. Daquela cidadezinha pequenininha lá, uma comunidade. E ele movia céus e terras para conseguir arrecadações em cash, para poder fazer o bolo, a comida, os brinquedos, o pacote com os cadernos, uma boneca e uma bola, porque menino e menina, e chinelos, roupas, essas coisas, e o pula-pula. E o famoso cachorro-quente, pipoca e algodão doce. Era um dia assim. Só que, nesse último ano, ele faleceu dia 30 de julho, e dia 12 de outubro ele não estava presente. E onde estavam essas crianças? Cadê o tio Gui? Onde está o tio Gui? E cadê o tio Gui? Porque ele era muito amado. Então não teve festa nesse ano? Ainda não, mas vai ter. Então esse ano, por incrível que pareça, eu estava ali tranquilamente, nesse último dia da semana que choveu muito, no dia que eu recebi uma mensagem, né? E eu estava falando justamente com uma amiga dele, que está fazendo o projeto. Ela me mandou uma mensagem: a gente vai fazer o projeto, você quer contribuir com alguma coisa? Aí me veio na minha cabeça que um sonho que pra mim era distante de mim, uns 30 anos ainda. Eu falei, não, é agora, é a hora de realizar. A ONG já estava ali, já estava caminhando com as minhas próprias pernas no Brasil, né? Com a igreja do meu irmão lá no Brasil. E a gente já estava fazendo essa missão com escolas, orfanato, o Lar dos Velhinhos, né? Cestas básicas, escola, porque a minha intenção é também qualificar mulheres, que talvez no Brasil tenha filho muito cedo, não pode estudar, ou por econômico. Quero fazer isso também. Então, eu e meu irmão ali na nossa cidade, a gente já estava se movendo lentamente. Porém, quando ela me disse do projeto, me veio à cabeça o projeto que nasceu no coração do meu filho, os meus meninos, ele falava. Falei, ok, eu vou ajudar sim, porém de uma maneira diferente. E fui correr atrás de tudo. E em um curto tempo, tá aí. A ONG vai patrocinar o projeto Tio Gui desse ano. E essas crianças, elas não querem cachorro quente. Elas pediram hambúrguer que nunca comeram hambúrguer. Então, esse projeto lá da igreja, que era o coração dele, onde tem milhões de fotos dele ali trabalhando e amando essas crianças, este ano essa ONG vai patrocinar e está funcionando. Uau. Arrecadações na Itália, onde ele cresceu também, no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Ah, gente, que iniciativa maravilhosa, Isso, né? eu tive essa força quando, no dia 30 de abril passado, que é o mês do aniversário dele, ele fazia aniversário dia 7 de abril. Essa vontade de fazer algo no nome do meu filho, mas não para me dizer eu. Não, não é eu. Como eu já recebi várias pedradas que eu estou usando isso aí. É que você está canalizando essa energia, que é o que a gente acabou de falar, né? Transmutando em algo muito bacana, que faz lembrar seu filho. Você teve alguns rompantes, você chorou, mas é a saudade. É a saudade. Não, e te digo uma coisa, eu choro todos os dias. Todos os dias eu choro. Às vezes meu marido já foi dormir, minha filha tá dormindo ou no banheiro. Eu choro todos os dias. Às vezes eu tô dirigindo, me vem aquela lembrança, aquela saudade e as lágrimas pingam. E eu vou chorar todos os dias da minha vida. Mas não vai me impedir, igual estava me impedindo. Porque no dia 30 de abril eu falei, eu e Deus, Deus, eu não aguento mais todo dia. Ele faria 30 anos? Seria, né? 30 no dia 7 de abril. Então, nesse dia 7 de abril, eu peguei um valor em cash, como se fosse um símbolo de um presente dele, e eu doei. Eu doei para as crianças da minha cidade, do orfanato, uma coisa que eles precisavam, né? E aí eu falei com Deus, eu não quero passar o resto da minha vida chorando todo dia 30 e sem fazer nada. Me dá alguma coisa para eu fazer, para que eu possa sobreviver, porque eu tenho outra filha que precisa de mim. E o meu tempo aqui não acabou. Mas eu não tenho forças, Deus. Todos os dias, o que eu pedi a Deus era força para levantar daquela cama. Eu consegui. E aí tá, a ONG, Deus vai me dar possibilidades de levá-la para vários projetos. Não só o projeto Tio Gui da Bahia,
mas para vários E projetos. É da Bahia, hein, É da gente? Bahia. É da Bahia. Do seu lugar. E esse ano As vai ser para crianças 200 da Bahia crianças. agradecem. Vai ser para 200 Agradecem. Que crianças. fundo do bacana, coração. que projeto bonito. Grazi, histórias como a da Gleice nos tocam profundamente porque nos lembram da nossa própria fragilidade. Mas também levantam uma pergunta: como lidar com a dor ao mesmo tempo, continuar vivendo, continuar fazendo o que a Gleice faz, né? Viver, cuidar do outro filho, cuidar do relacionamento, a vida profissional. Como que a gente... Eu costumo sempre aconselhar, né, e dizer que eu acho que o propósito maior né, se existe um plano, né, isso é assunto para outro programa, mas eu costumo dizer que por eles a gente precisa fazer valer a pena. Então, assim, ó, de onde eles estão, né? O seu filho está muito orgulhoso de você. E é isso que move ela. É isso que faz ela levantar todos os dias, né? E fazer a diferença. Eu recebi Né? várias mensagens dos amigos dele que eu nem sabia quem era. Pessoas que ensinou o meu filho a ser um homem de valor ali, como a juíza que o treinou. Recebeu ali, ele tem uma mensagem que me recebeu sem eu saber nem o que era uma folha e tal, mas me ensinou com excelência e ele fez isso. E não foi fácil, porque em cada detalhe eu tinha que me levantar e refazer uma vida, porque a minha vida se foi junto com ele. A parte da minha vida com ele foi sepultada junto com ele. A metade da minha vida foi junto com ele. Porém, eu tive aquele período, eu acho que é necessário para todas as pessoas. Eu acho que não é só eu que sou mãe. Um luto é uma coisa... Ele tem que ser vivido. É muito fora do comum da realidade de você explicar. Não tem explicação. É uma dor, é um buraco que se abre dentro de você. E você realmente não tem vontade de nada. Você não tem vontade. Você não tem vontade de conversar, você não tem vontade de falar. Ah, mas vai passar. Não fala não. Você quer me ajudar? Me dá um abraço e fica caladinho. É a melhor coisa. Apenas sente, né? Apenas sente. Só de você pegar na minha mão, muitas pessoas chegavam, me davam um abraço, aquilo pra mim era a melhor coisa da minha vida. E eu ainda sentia, meu Deus, esse abraço eu queria ter dado nele. Ok? Mas eu sei que ele era um filho que ele dizia, mamãe, coloca o seu salto, ó. Seu batom maravilhoso, porque Então, com certeza foi ele tá isso, lá, foi orgulhoso isso de aqui. saber que você tá aqui Sim. no salto. E eu falava, Senhor, eu preciso, mas eu não tenho força, eu não consigo. E um dia depois do outro, né? Minha filha, que também perdeu o irmão, cuidava de mim, juntamente com o Wagner. E eu lembro que tinha dias, eu não vivia, eu não sabia que era dia, que era noite, eu não comia. Aí um dia eu lembro que ela falou, papai, a mamãe tem que tomar banho. Mamãe não tá comendo, mamãe não tomou banho. Aí eles me deram banho. Daquele dia, e vai daqui, vai dali, aí eu fui gerando dentro de mim no meu silêncio, porque eu também não falava nada. Ou seja, a sua filha também amadureceu com isso. Demais. Vem da sua dor. Demais. Cuidando de E você. sofrendo junto, porque ela perdeu a referência. Já diz, né, no livro Eclesiástico, que você aprende muito mais num velório do que numa festa, né? E ela viveu e vive isso comigo. É tanto que hoje, às vezes, eu tento disfarçar, mas tem hora que não dá. E um filho que tá com a gente, ele conhece a mãe. Sim. Então tem hora que eu escuto alguma coisa, ela me olha e eu tento disfarçar, ela vem e me abraça. Pode chorar, mamãe, pode chorar. Ela é mais durona, eu choro muito. Pode chorar, mamãe. Aí ela me abraça. Eu sei que você tá com muito saudade. recente, né? É muito recente, como a gente estava conversando. Daqui a um tempo, isso vai ser visto com mais leveza, mas não vai ser esquecido. Nunca, né? não. Jamais. Tem como esquecer. Não tem, porque ele fazia parte... E é uma presença. É uma presença. parte da família dela. É uma presença, né? É a mesma coisa. Eu sei que a dor de ter perdido o meu pai não é nem perto da dor de perder um filho. Nunca vai ser. Eu nunca Mas imaginei. hoje, pra mim, era assim. É como se meu pai tivesse ido fazer uma viagem e que ele tá incomunicável. O sentimento é esse, de que, tipo, eu sei que ele tá lá. Eu tenho a lembrança. É que não é a ordem natural das coisas, né? Você pensa assim, ó, né? Em algum momento nós perderemos nossos pais. É dolorido, nossa, dói demais. Mas é como se fosse perca. a lógica, né? Mas em algum momento você flerta, né? Com essa possibilidade. Agora, ao contrário, você nem para cogitar. Não, eu não consigo me ver nesse lugar. E eu te admiro pela força, porque eu não conseguiria me ver nesse lugar de, né? O que eu vou te dizer, o Guilherme, ele era eu acho que na vida, ele quando se tornou um homem, ele era mais
pai meu no senso espiritual e amor. Nós dois éramos assim. Então, nesse contexto de que meu filho partiu, eu estou aqui, como eu vou fazer agora para eu sobreviver? Mas aí, sempre que eu faço uma pergunta, vem a resposta nas palavras, no som da voz dele. Sempre. Mamãe, não fica triste não, vai se resolver. Você me ensinou a resolver as coisas. E isso vai me dando força, isso vai me impulsionando, isso vai me empurrando. E ele falava, mamãe, as minhas crianças. Então isso eu tenho comigo. As minhas crianças, não é criança, é minha também. Nós dois éramos assim. Eu contribuía financeiramente e ele comprava tudo e ele partia com aquela alegria, aquele sorriso que ele tinha até no fundo. Aí, ok, vamos lá. E eu quero fazer, eu vou fazer enquanto eu tiver vida. Se eu não tiver recursos de doações, eu vou fazer com o pouco que eu tiver meu. Se eu não tiver nada, nós vamos fazer, colher batatas, mas nós vamos fazer essas crianças um dia. Grazi, a Gleice encontrou o propósito na filantropia, ajudando pessoas. Uhum. Mas e para quem não consegue canalizar dor num projeto? O que você diria para mulheres que estão mergulhadas em sofrimento e não encontram a saída? Claro, a gente sabe que viva o seu luto o tempo que for. Mas o que depois, a gente pode... Né? E o depois? O que a gente pode fazer para sair, né, um pouco desse buraco? Porque quando a gente perde uma pessoa, né, a gente vai sobreviver, né? Porque eu acho que essa é a palavra, sobreviver sem aquela pessoa. E como que eu vou sobreviver sem aquela pessoa, né? Então daí entra a ajuda da família, dos familiares, a busca por uma pessoa que tenha passado a mesma situação, ler uma literatura, um livro, né? Existe um livro que diz Tudo Bem Não Estar Bem, né? Da Megan, que é uma pessoa que perdeu o esposo, né? E ela viveu um luto constante, ela escreveu um livro e tem outras literaturas também que ajudam pessoas que não saem desse luto constante, né? Ou seja, ou se calam, né? Ou não passam por aquele processo de canalizar aquela energia em fazer algum bem, seja na ONG, seja, né, em outro tipo de trabalho, seja num voluntariado, seja numa construção de um castelo, né, porque aquela pessoa idealizou um castelo e ela quer construir, né, para agregar e lembrar daquela pessoa, enfim. Então entra vários fatores, né, e os amigos, a família tem um papel muito importante nessa reconstrução, né, e realmente as pessoas, muitas delas ficam no fundo do poço ou não querem nem falar sobre a situação, né? Então, assim, é muito necessário que a família saiba lidar com isso, os amigos, né? E faça como a sua filha, né? Dê simplesmente um abraço, sinta também sobre aquilo e leve a pessoa para um despertar, né? Que ela precisa desse despertar. Às vezes vai demorar mais, vai demorar menos, né? Depende da pessoalidade de cada um. Não é fácil. Aí você, eu quero saber assim agora das duas. Para quem sofreu, para quem está sofrendo e para quem ajuda pessoas a passarem por essa fase. O que é ressignificador? Né? O que é, tipo assim, onde você encontrou o ponto de apoio foi na ONG, mas como foi ressignificar isso? Né? Sair desse fundo do poço e passar para essa, digamos assim, a próxima fase, né? Ir para a próxima fase. No momento de tudo aquilo ali, eu fui vivendo um dia depois do outro e depois de 3 meses eu não consegui fazer mais nada. Então, eu perdi meu emprego, eu não tinha condições de nada, de nada. Então, eu fui me atrofiando ali. Porém, uma coisa que sempre me ajudou foi a música. Tanto evangélica, gospel, quanto sertaneja, quanto MPB. Você canta, né? Então, a gente brinca de cantar, mas eu amo. E eu sempre gostei de música e ele também. Então, qual é a música que vocês mais gostavam, assim, juntos, você cantavam juntos? Bom, ele era apaixonado com Lauriette gospel. Porém, eu não suportava muito porque é muito gritado. Então, eu já tenho uma voz muito alta. Canta aí um trechinho de uma música da Lauriette pra gente saber. Meu Deus do céu, não faz isso não, que aí as lágrimas vai descer. Hã? Aí as lágrimas descem. Ai, tá mas bom. eu posso cantar uma que ele cantava demais. Canta aí pra gente que ver a sua voz. da Simone, aquela...
Ontem te encontrei, você estava tão bonito demais, parecia até que nada aconteceu, jeito de quem está feliz, de que está de bem com a vida. E aí vai, né? Aí só que o gospel tem também. Ai, que lindo! E aqui eu gosto muito. E ele sempre falava comigo, mamãe, quando você estiver triste, canta, canta, canta. E eu tenho um louvor que ele me ofereceu e ele sempre dizia, este é o seu. É onde, depois que ele faleceu, que eu falei, eu sempre cantei esse hino e é verdade. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como uma águia solitária. E aí vai, porque senão eu não vou aguentar. Não vai. Então, acho que ninguém vai, né? Não é? Ninguém vai. E antes dele falecer, uma amiga dele, depois que aconteceu, ela disse, este hino aqui ele falou que ia enviar pra você, mas ele não teve tempo. E diz também, né, que é adorar quando Deus não responde. É adorar quando... Não vai. Porém, desculpa, mas tem. É adorar no dia do luto, adorar a Deus. Ai, não vai, desculpa. Não, mas já. assim, Nossa. isso me dava força. Eu entrava no meu banheiro ali. E eu começava a eu abria o chuveiro, porque banho não tomava. Eu abria e aquilo ali, as minhas lágrimas iam descendo e eu dizia, é adorar, Senhor, então eu vou adorar. No meio da minha dor. E é onde eu ia sobrevivendo. E eu ia sobrevivendo. E aí chegava certos momentos que se eles estivessem em casa, aí já chega, mamãe, vem. Aí o Wagner me chamava também, me tirava. Mas eu não suportava, porque aquela dor eu transformava em canção. Tanto que eu compus sim uma música pra ele. Eu tenho guardado ali em 7 chaves. Ainda não gravei, mas vou gravar. E Quando gravar, vem aqui pra poder... é simplesmente linda. compartilhar com a gente, eu demorei né? um ano para escrevê-la, porque foi durante esse período. Cada dia escrevi um pedacinho, uma frase, vinha. E as poucas pessoas que a ouviram disseram, é completamente ele isso aqui é ele. Falei, pois é. Então, o Guilherme pra mim é sempre, vai ser sempre vivo aqui dentro. E eu vou levar o nome dele, sempre. Porque cada projeto que eu conseguir realizar nesse mundo... Cada vida que eu alcançar, até mesmo com a minha dor eu alcancei vidas, porque um dia eu cheguei num determinado local, um salão de beleza, e onde eu estava muito triste, chorando muito, e uma que hoje é minha amiga demais, a amo, me falou, vem cá, o que está acontecendo? Me conta. E eu disse, tem tantos dias que eu sepultei meu filho. Passou, ela me deu um abraço, me confortou, porém depois ela me disse, você não sabe o que você fez na minha vida, porque eu não tenho problemas perto de você. E eu já tinha tantos dias que não falava com meu filho, pois no outro dia eu fui lá correndo falar com ele. O meu tá aqui, o seu não tá mais. É por isso que eu falo, eu tive uma vida intensa com meu filho. Então, se você pudesse dizer para as pessoas, né, o que elas precisam fazer antes da perda, o que é que você diria? Ai, essa é uma coisa que você nunca espera. Eu até cogitei indo para um outro país, 2, eu já vivi na Itália, já vivi aqui. Então eu cogitava, meu Deus, eu posso perder meu pai, eu posso perder minha mãe, mas eu nunca cogitei perder meu filho. Então, isso me aconteceu, isso foi uma fatalidade na minha vida, mas eu sei que não porque Deus é castigo, é maldade, não. Porque se Deus quisesse, tem um caminhão, bate um carro que vira um papel e sai uma pessoa livre dali de dentro caminhando. Então, era o dia escolhido por Deus para cumprir o tempo dele. Então, desde o primeiro momento, eu entendi e eu nunca quis pecar contra Deus sobre isso. Então eu dizia, Senhor, me perdoa se na minha dor de mãe eu estou fazendo algo contra ti. Porém, eu vivi uma vida intensa com meu filho. Diga ao teu filho, eu te amo, meu filho, sempre. Porque nós éramos assim. Mamãe, te amo, mamãe, não posso falar agora. Depois, filho, agora eu não posso, mas depois. Nós tínhamos uma vida intensa todos os dias. Como deve ser, família. A gente morava eu e ele. A gente comia na mesa. Uhum. Depois, eu e Serena. A gente comia na mesa. Depois, nós 3. Hoje eu sou mais assim, porque hoje já, né? Ela, eu vou comer aqui. Às vezes a gente não tá na mesa, mas é mesa. E ele foi a última vez que ele foi na minha casa em Nova York, em 23.
eu pôr na mesa. Mamãe, até hoje, pelo amor de Deus, deixa isso aí, cada um pega o prato. Eu falei, não, vou comer na mesa. E depois tem que tirar a mesa, lavar isso tudo, eu lavo. Mas é na mesa. Ou seja, aquelas pequenas coisas. Mas o primeiro móvel, né, que dizem que quando tu deve comprar, quando casar e pensar, é a mesa. É a tábua. É na mesa que tudo acontece. Eu tenho 27 dias que eu mudei para uma nova casa e a gente decidiu que íamos fazer tudo novinho. E todos os dias eu penso, meu Deus, tem que comprar uma mesa. Tem que comprar uma mesa. Tem que comprar uma mesa que a gente não comprou ainda, porque a gente tá naquele processo de primeiro colocar as caixas no lugar, organizar a correria e tudo. Compre a mesa. Mas vou comprar a mesa. Não, você vai comprar De preferência, a mesa. de preferência uma mesa redonda, Vamos. porque você já ouviu falar tábua redonda, né? Onde os reis se reuniam. Nós amamos fazer, Amo tomar café, colocar a mesa chá. posta, Flor, festa, eu amo tudo mesa, isso. adoro. Uma Não mesa- vejo uma a mesa hora ornamentada, ai, de que fazer. Talvez não seja redonda. Pode por ser causa do quadrada, ambiente da coisa, mas uma mesa. assim que eu comprar a Eu mesa, amo, eu vou sou convidar as apaixonada. amigas, tá? Vocês já estão Ai, convidadas olha. pra gente fazer um jantarzinho, um almoço, qualquer coisa de mesa posta, porque aí. lá em casa a gente ama. E se você falando... quiser decorar, eu fico à disposição. Ótimo. Adoro. E se quiser uma pasta Ótimo. italiana, eu faço. Olha, a gente já tá montado o jantar. Grazi, e você? Qual o conselho que você, né? A gente precisa já finalizar o programa. Mas qual é o conselho, né, que você deixa aí hoje para as pessoas também, no momento presente, para aquelas que ainda, né, não tiveram, não suportaram, passaram, né? não suportaram isso, não passaram por isso. Elas sobrevivam, apesar da dor, né, que é muito grande, mas principalmente que por essa pessoa que partiu, que ela encontre essa força de fazer tudo valer a pena. Entende? Que por essa pessoa ela se redobre, ela se renasça, porque foi ela que ficou. Então que ela faça jus à vida e simplesmente construa um legado aqui. Hoje eu vou terminar o programa de forma diferente. Hoje o programa No Salto finaliza de uma forma diferente. Hoje eu quero assim, ó, plantar os saltos aqui nos pés, fincar os pés para dizer para você, mulher, que por acaso você tá passando por uma situação de dor extrema, como a que a Gleice passou, com uma perda de um filho, uma situação que parece que é insuperável, que você não está sozinha. Você tem uma rede de apoio que é a sua família, os seus amigos. Busque ajuda terapêutica, busque se inspirar, encontre atividades, coisas que possam fazer com que você não esqueça dessa dor, porque ela é uma dor inesquecível. Mas que você possa encontrar aí luz, apesar de todas as dificuldades. O programa No Salto fica aqui, de mãos dadas, unidas, porque mulheres juntas, elas se tornam inseparáveis. A minha gratidão e fique com o nosso próximo episódio do programa No Salto. Tchau.